embora, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós queremos te agradecer pelo fôlego de vida, pela saúde, por cada livramento. Te agradecemos, ó Pai, pela tua misericórdia, que é a causa, meu Deus, de nós não sermos consumidos, Senhor. Pai, neste instante eu quero apresentar nas tuas mãos a vida de cada irmão aqui presente, aqueles que já passaram por aqui hoje, aqueles que ainda vão vir, que vão chegar, Senhor. Eu apresento nas tuas mãos a família de cada um, o lar de cada um, Senhor, a saúde, a vida sentimental, emocional, a saúde, a vida financeira, a vida profissional, a vida espiritual, a vida ministerial, meu Pai, que em cada área o Senhor possa estar, meu Pai, direcionando os teus filhos, que nós tenhamos sabedoria, Senhor Deus, em cada situação das nossas vidas, que possamos viver de acordo com a tua vontade, com o teu querer, que possamos viver e estar de acordo, Senhor Deus, com a tua palavra, Senhor Deus, com o que está escrito, meu Pai. Toma nas tuas mãos a vida de cada um. Se houver alguém enfermo, que o Senhor, meu Pai, possa estar tocando alta a cabeça, a ponta dos pés, e se for da tua vontade, que o Senhor venha estar restaurando a saúde, o vigor, livrando e libertando, meu Pai, de todo o mal. Pai, eu te peço nesse momento, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha mais uma vez falar aos nossos corações através da tua palavra, que o teu Espírito Santo venha iluminar, meu Pai, a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender a tua verdade, aquilo que está escrito. Pai, que todo levante, tudo aquilo que vier contra a vida dos teus filhos, tudo aquilo que vier contra, meu Pai, a pregação, a ministração da tua palavra, meu Pai, venha cair por terra. Senhor Deus, aqui nós não buscamos reconhecimento, nós não buscamos, Senhor Deus, ser donos da verdade, aqui nós não buscamos, Senhor Deus, converter as pessoas, não, Senhor Deus, aqui o nosso único propósito é tão somente pregar a tua palavra, e nós cremos que é ela, meu Pai, que muda o homem, que transforma, que liberta, que sara, que restaura, que renova e que salva o homem, Senhor. Eu não posso fazer nada, meu Pai. Eu de mim mesmo, Senhor Deus, eu não tenho nada para oferecer a ninguém, mas eu tenho, Senhor Deus, no meu coração a tua palavra, aquilo que o Senhor já tem falado ao meu coração. Eu peço-te, ó Pai, que o Senhor continue falando comigo, que o Senhor continue falando com os meus irmãos, que não seja diferente, meu Pai, das outras noites, que o Senhor venha manifestar, meu Pai, o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, pelo poder da tua palavra, Senhor Deus, e que ela não volte vazia, que ela venha, Senhor Deus, dar frutos na vida de cada um de nós, meu Pai, que nós venhamos ouvir e guardar nos nossos corações e praticar, Senhor Deus, tudo aquilo que está escrito. Pai, obrigada por tudo que o Senhor já tem feito, por aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, agora e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Só que o que foi eu? Ó, o Poli tá jogando. Esse é o gol que eu fiz. Vamos lá, gente. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 26. Amém. Ora por mim, pela minha empresa. Amém. Oi, Cris. Seja bem-vinda. Gente, vamos só relembrar rapidez as admoestações, as exortações do autor aos Hebreus. No versículo 22, ele vai dizer assim: aproximemo-nos. No versículo 23, ele diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. No versículo 24, ele diz: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. No versículo 25, não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A gente vê aqui o autor aos Hebreus, ele vem falando sobre relacionamentos. E ele começa falando, acima de todas as coisas, sobre o relacionamento com Deus. Alan, seja bem-vindo.
ele começa falando sobre o relacionamento com Deus. Que agora nós temos acesso livre ao lugar santíssimo pelo sangue, pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, depois de ele ter falado sobre o sacrifício de Jesus, sobre esse acesso que nós temos, sobre o caminho que nós temos, e esse caminho é novo, é vivo, é o próprio Jesus Cristo, ele vai dizer no versículo 22, aproximemo-nos. Agora que a gente tem um caminho, agora que a gente tem um destino, devemos nos aproximar de quem? De Deus. Irmãos, nós temos livre acesso. Nós temos acesso direto à sala do trono. Não há mais a necessidade de um homem para interceder por mim e por você. Nós oramos uns pelos outros, nós intercedemos sim uns pelos outros. A Bíblia diz, comunicai aos santos as vossas necessidades, para que orando, Deus ele possa ouvir e responder. Mas não que você dependa de outra pessoa para ter acesso ao Pai. Não que você depende de alguém para orar a Deus. Do mesmo jeito que Deus, ele ouve a minha oração, ele ouve a sua. Do mesmo jeito que Deus, ele ouve a oração de um pastor, ele ouve a sua, que não tem um cargo, que não tem um título, que não tem um ministério como de um pastor, ou como de um evangelista, ou como de um missionário. Deus ouve a oração dos seus filhos, independente de qualquer coisa. Então nós temos esse acesso, nós temos essa plena liberdade à sala do trono. E o conselho do autor aos Hebreus é esse: se aproxima de Deus. Se aproxima, irmãos, a gente procura Deus em tantos lugares, a gente procura Deus nas pessoas, sendo que Deus, ele habita dentro de nós, dentro dos nossos corações. É bonito a gente olhar para alguém e falar assim, nossa, eu vejo Deus nessa pessoa, eu vejo Deus em fulano, Deus usa a vida de fulano, Deus usa a vida de ciclano, mas Deus, o mesmo Deus que habita no coração dessa pessoa que você tanto admira, ele habita no teu coração. No versículo 21, o autor aos Hebreus, ele diz que nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. A casa de Deus, irmãos, quem é a casa de Deus? Hebreus capítulo 3, versículo 6, está escrito assim, ó: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele vai dizer assim, ó: vós sois templo do Espírito Santo. Ele vai dizer que nós temos que cuidar do templo, nós temos que honrar o templo, ou seja, nós temos que cuidar do nosso próprio corpo, sim, porque é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então nós temos esse acesso direto. E já que nós temos esse acesso, já que nós temos conhecimento de que nós temos o acesso à sala do trono, se aproxime de Deus, chega mais perto, com o coração, com um sincero coração, com inteireza de coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Nós falamos sobre isso aqui. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Oi, Cristiano, paz do Senhor. Deixa eu ver se eu acho um texto aqui. Eu não me lembro direito, mas eu acho que eu vou lembrar. Não é você. Oi, Cristiano. Eu já falei, Cristiano. Ai, gente, eu não lembro o texto. Eu não deixei separado. Olha, eu confiando na minha memória de novo. Chururu,
chururu, chururu, chururu. Oi, Maria, Maria Morim, boa noite, seja bem-vinda. Irmão Ronaldo, seja bem-vindo. Ah, gente, eu não separei o texto, eu vou fazer assim. Depois eu vou procurar e amanhã eu trago para vocês. Ai. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Exatamente, irmão Sérgio. Exatamente. Nós somos casa de Deus. Donizete, paz do Senhor. Amanhã eu vou procurar o texto depois e amanhã eu trago para vocês. Vamos lá. Então nós vemos que o autor aos Hebreus está falando de relacionamento, de um relacionamento com Deus, de um relacionamento com o Pai. Nós temos essa liberdade de um relacionamento direto com o Pai, sem a necessidade de outra pessoa ter que interceder por nós. No versículo 24, ele vai dizer assim, olha, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, você percebe que ele começa falando de um relacionamento do homem com Deus. Né? Desse livre acesso, dessa liberdade, desse caminho que é Jesus Cristo, dessa aproximação com o Pai. Só que agora, a partir do versículo 24, ele começa a falar de um relacionamento com as pessoas, do homem com o seu semelhante. Olha no versículo 24, consideremos-nos também uns aos outros. Então a gente começa a entender que confessar a fé em Jesus Cristo se trata de um relacionamento com Deus, é um relacionamento na vertical e um relacionamento na horizontal. Que relacionamento na horizontal é esse? É com o meu semelhante, é com o meu próximo. João ele vai dizer que como é que pode alguém dizer que ama a Deus que não vê, sendo que não ama nem o seu irmão que está vendo. Se a gente não consegue amar aquele que a gente vê, como que a gente pode dizer que a gente ama quem a gente não vê? Então, a gente começa a entender que o ser cristão tá travando para mim. Caiu minha conexão, voltou. Deus é amor que nos completa totalmente. Sua graça e glória traz toda a plenitude de uma vida. Eita glória. Destravou, gente? Voltou? Aqui tá bem. Voltou. Onde eu parei? Ser cristão se trata de um relacionamento tanto do homem com Deus, quanto do homem com o seu semelhante. No versículo 25 ele diz, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Nós falamos ontem sobre congregar, o que é congregar. Façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse dia. Que dia é esse que se aproxima? Nós vamos falar um pouquinho a respeito da verdadeira fé, do que é ter fé e do que é simplesmente falar com a sua boca, confessar com a boca. Mas o apóstolo Paulo em Romanos, ele diz que para nós confessarmos com a boca, antes nós temos que crer no nosso coração. Se nós confessamos apenas com a boca e não cremos no nosso coração, não adianta de nada, irmãos. Não vale, não muda nada. Nós temos que crer com o nosso coração e confessar com a nossa boca. Vamos lá, então a gente vai começar a falar agora a partir do versículo 26. Linderberg, boa noite. Porque se vivermos deliberadamente em pecado,
Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Gente, esse texto aqui é bem pesado, né? Como eu disse, é muito forte. Não é para causar medo nas pessoas. Eu acredito que nenhum texto na Bíblia ele vem para causar medo, mas para nos causar temor. Irmão Rogério, paz do Senhor, seja bem-vindo, a promessa ainda está de pé. Eu queria só fazer um pedido para todos vocês. Não é que ninguém não pode falar nada, pode sim, gente, só que quando a palavra está sendo ministrada, a gente tem uma certa reverência à palavra, tá? Então, se vocês quiserem comentar sobre o capítulo 10 da carta aos Hebreus, é bem-vindo. Se não, eu peço por favor que vocês guardem os comentários para depois da palavra, tá bom? Eu sempre entro antes, eu entro das 10, geralmente das 10 às 11, a gente conversa, a gente brinca, a gente dá risada, a gente responde pergunta, mas na hora da ministração da palavra, eu queria pedir por gentileza para vocês se atentarem para isso. Tá bom? Se vocês quiserem fazer algum comentário a respeito do que está sendo ministrado, ok. Mas, se não, por gentileza, guarda o seu comentário para depois, tá bom? O tema da live agora é Hebreus capítulo 10. Vamos lá. Gente, no versículo 26. Hebreus 10, versículo 26. Porque se vivemos deliberadamente em pecado. Irmãos, o que o autor está dizendo aqui? O que é viver deliberadamente? Viver deliberadamente é um estilo de vida, é um modo de vida, é uma vida que você adotou para si. Não está dizendo que aquele que peca perde salvação. Não está dizendo que aquele que peca não é mais filho de Deus. Ele está dizendo que é alguém que vive deliberadamente em pecado. Uma pessoa que vive deliberadamente em pecado é uma pessoa que tem um estilo de vida debaixo do pecado. É uma pessoa que vive, que anda na prática do pecado. É diferente de um cristão tropeçar. É diferente de um cristão falhar, se arrepender, pedir perdão a Deus e tentar recomeçar. No caso de viver deliberadamente, é quando você escolhe uma prática, um estilo de vida. E nesse caso, viver deliberadamente em pecado, para a gente entender o que o autor está dizendo, a gente precisa entender o contexto, gente. O contexto. Olha só, quando as pessoas usam versículos isolados, elas acabam transformando muitas vezes, às vezes uma passagem até bonita, em heresia. Porque quando a gente isola um único versículo, a gente não tem o sentido do que está sendo dito antes e do que está sendo dito depois.
Então a gente precisa entender todo o contexto. E nesse contexto, esse versículo, se vivermos deliberadamente em pecado, o autor está dizendo alguma coisa antes e ele está dizendo alguma coisa depois. E o que é viver deliberadamente em pecado aqui, nesse versículo, nesse contexto, no capítulo 10? É você abandonar. Olha só, quais foram as admoestações dele? Se aproximar de Deus, guardar firme a confissão de fé, da esperança, é você considerar uns aos outros, é você não deixar de congregar. É você estimular, admoestar os seus irmãos. Então, quando você abandona essas práticas, quando você abandona esse estilo de vida, automaticamente, naturalmente, você vive um outro estilo de vida. E qual é esse outro estilo de vida? Apostasia. Apostasia. Se vivermos deliberadamente, faz irmão Paulo, deliberadamente em pecado, ou seja, se você não se aproxima de Deus, se você não guarda firme a sua confissão da esperança sem vacilar, se você não considera os seus irmãos, se você deixa de congregar, automaticamente se torna uma prática de apostasia. Então, isso aqui no versículo 26 é viver deliberadamente em pecado. Ah, mas irmã Aline, hoje eu falei, eu mirei, eu respondi uma pessoa do jeito que eu não devia. Isso não é apostasia, gente. Isso não é apostasia. Você reconhece o seu erro, você se arrepende, você confessa a Deus e você, com a ajuda do Espírito Santo, com a intercessão do Espírito Santo, você não comete mais o mesmo erro. Ju, seja bem-vinda. Agora, quando o autor diz, se vivermos deliberadamente, ele está falando de uma prática de vida, gente. Ele está falando de um estilo de vida. Viver deliberadamente é um estilo de vida. Eu peco, eu não estou nem aí, eu não me aproximo de Deus, eu não me importo com os meus irmãos, eu não me importo em congregar, eu não guardo firme a confissão da esperança. Isso, nesse contexto aqui, é viver deliberadamente em pecado. Ele diz assim, olha, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. O que significa isso? O que quer dizer conhecer, ter recebido o pleno conhecimento da verdade? Um apóstata não é alguém que não conhece o evangelho. Um apóstata não é alguém que entrou na igreja num dia, no outro dia não foi mais, e as pessoas agora dizem que ele é apóstata. Não, gente, um apóstata é aquele que está no meio, que está na igreja, no meio da igreja. O apóstata é aquele que às vezes prega, que às vezes louva, que às vezes faz oração, que às vezes ajuda alguém, só que em algum determinado da sua vida, ele abandona a fé. Em algum determinado momento da sua vida, ele abandona a Cristo. Ele rejeita a Cristo. Um apóstata, para se tornar um apóstata, ele precisa antes ter todo o conhecimento do evangelho. Ah, mas Aline, fulano chegou, estava na igreja, estava lá um mês e agora não está mais. Ele é apóstata? Depende. Se ele chegou ao pleno conhecimento da verdade, se ele chegou ao pleno conhecimento do evangelho e rejeitou, ele é um apóstata. Se não, não. Porque às vezes, gente, a gente vamos confessar que não são todos os lugares que pregam o evangelho de Jesus Cristo. Então, se uma pessoa abandonou a igreja, a comunhão, porque ela não entendeu o evangelho, é bem diferente de uma pessoa que chegou ao pleno conhecimento e abandonou e rejeitou. Vamos lá, eu vou ler alguns textos para vocês. João, capítulo 12. Se vocês estão com a Bíblia aí, abre aí, João, capítulo 12.
Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, capítulo de número 12. Forte essa palavra. Vando, paz do Senhor, seja bem-vindo. Olha só, eu vou ler. São João só em junho. É São João, mas não quer dizer que ele se tornou um santo para mim depois de morto, não. Ele foi um santo homem de Deus. Vamos lá. Capítulo 12, versículo 42 e 43. Tá escrito assim: Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Olha só, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus, eles não tinham coragem de confessar. E isso vai além. Olha o que diz o versículo 43. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Olha como isso é forte, irmãos. Eles creram em Jesus. Eles creram na obra que Jesus estava fazendo. Só que eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Sabe o que significa isso? Significa alguém chegar ao conhecimento do evangelho, chegar ao conhecimento da verdade, até acreditar, mas preferir a glória dos homens. Preferir ser reconhecido, ser honrado pelos homens. Irmãos, a gente sabe que nesse contexto, qualquer um que confessasse Jesus não poderia nem mais entrar no templo. E o templo, naquela época, era o único lugar onde se adorava a Deus. Não é que nem hoje, você não pode adorar aqui, mas você vai lá numa outra igreja e você adora. Você saiu de uma igreja, você entra em outra igreja. Você não está numa igreja, mas você adora em casa. Você não está em casa, você quer adorar na casa de um colega, você adora na casa de um colega. Você quer louvar a Deus numa live, numa rede social, você faz isso. Mas naquela época, era tão somente no templo. É o que Jesus disse para aquela mulher samaritana. No templo é o lugar certo aonde se deve adorar. Mas a hora vem, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, nesse contexto, não tinha outro lugar para adorar senão no templo. Não tinha um outro lugar onde Deus recebia a adoração ou oferta do homem, senão no templo. Então, os homens, alguns dentre os que tinham autoridade, eles creram em Jesus. Mas se eles confessassem, aliás, a Jesus, eles seriam expulsos pelos fariseus. Aí eles tinham que decidir ser reconhecido pelos fariseus ou confessar a Jesus Cristo. Não foi o que aconteceu em João capítulo 9? Quando Jesus, ele cura aquele cego de nascença, ele estava dentro do templo, os fariseus vão dizer, mas quem foi que te curou? E depois ele ter falado várias vezes, quem me curou foi um homem chamado Jesus. Desde a fundação do mundo nunca se ouviu que um homem que nasceu cego passasse a ver. Então ali ele começa a pregar para os fariseus. E os fariseus fazem o que com ele? Expulsam ele da sinagoga. Por quê? Porque era o único lugar onde podia adorar a Deus. E qualquer um que confessasse a Jesus não podia mais entrar na sinagoga, no templo. É por isso que Jairo, ele precisou enfrentar vários obstáculos para chegar até Jesus.
Quando Jairo, ele vai aos pés de Jesus interceder pela sua filha que estava à beira da morte, a Bíblia é fita em dizer que ele era um príncipe da sinagoga. Ele era um dos principais dos fariseus. Ele era um homem religioso. Por exemplo, nos dias de hoje, ele era um pastor da sinagoga. Ele não podia, na frente das pessoas, confessar a Jesus. Só que, qual era a alternativa que ele tinha naquele momento? Qual era a opção que ele tinha naquele momento? Amar mais a glória dos homens ou olhar para sua filha que estava à beira da morte? A Bíblia diz que ele chega aos pés de Jesus, pedindo para que ele fosse até a sua casa. Sabe o que Jairo precisou fazer? Ele precisou renunciar o seu cargo, ele precisou renunciar a glória dos homens, o reconhecimento dos homens. Ele sabia que se ele fosse até Jesus, as pessoas o rejeitariam. Mas era a opção que ele tinha. O Sinédrio não podia fazer nada pela filha dele. Os fariseus não podiam fazer nada pela filha dele. Ninguém podia fazer nada pela filha dele. A única opção que lhe restava era Jesus. E ele vai até Jesus, todos conhecem a história, Jesus vai até a sua casa, quando Jesus chega lá, a menina já tinha morrido, e Jesus, ele ressuscita aquela menina. Mas Jairo, ele precisou tomar uma decisão. O status, a glória dos homens, ou a minha filha? Como é o nome? Nicodemos. Nicodemos também era um desses, príncipe dos fariseus, um dos principais da sinagoga. Tanto que em João 3, quando ele chama Jesus para conversar, ele conversa com Jesus à noite. Ninguém está vendo. Ele não queria que ninguém visse ele com Jesus. Ele não queria que ninguém soubesse que ele sequer ao menos estava questionando se Jesus realmente era o Filho de Deus. Só que a Bíblia vai dizer que lá na frente, quando José de Arimateia pede o corpo de Jesus para sepultá-lo, quem vai ajudar José de Arimateia é Nicodemos. Então, ele, aos poucos, ele foi se revelando a sua fé. É diferente, irmãos, de alguém que descrê. É diferente de alguém que confessa diante dos homens Jesus Cristo, chega a um entendimento e a um conhecimento de quem é Jesus Cristo, da sua obra, e simplesmente abandona, vira as costas. Aqui no capítulo 12 que nós lemos, versículo 43, está escrito: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Muitas pessoas correm um risco muito grande quando não amam a Deus sobre todas as coisas. Qual é esse risco, Aline? Apostasia. Incredulidade. Vira as costas. A gente vai ver o que acontece com um apóstata, gente. Por isso que eu falei que esse texto é pesado. Mas a gente vai falar sobre isso. Vamos lá, tem outro texto. Esse texto acho que eu vou deixar mais pra frente. Vamos ler o próximo versículo. Ah, não. Nesse versículo ainda. Peraí, esqueci de uma coisa. Olha, ele diz assim. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Nós falamos o começo do versículo e agora no final ele diz assim, ó, já não resta sacrifício pelos pecados. O que perdoa pecado, irmãos? O que perdoa... Ai, meu Deus! Voltei. Voltei. Eu mandei uma foto pra você agora com as duas partes juntas aí. Ô, glória. Eu vou de moto. Viu aí? O sangue. Nós sabemos que o que perdoa pecados
é o sangue de Jesus Cristo. Olha só, lembrei agora, a gente viu no comecinho desse capítulo, no versículo 4, é o 4? É o 4. Paz Hernandes, no versículo 4 desse mesmo capítulo, capítulo 10 de Hebreus, versículo 4, tá escrito assim: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então a gente sabe que o único sangue que perdoa pecado é o sangue de Jesus Cristo. Não tem outro pecado, irmãos, que perdoa pecado. Não é pecado de carneiro, não é pecado de touro, não é sangue de carneiro, não é sangue de bode, não é sangue de ovelha, é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí a gente entende que o antigo pacto, eles não eram perdoados pelo sangue dos animais, porque nós acabamos de ler que era impossível que o sangue de animais perdoasse pecado. Mas pela fé em Jesus Cristo, no Messias que havia de vir, eles morreram na fé. A Bíblia diz que eles viveram na fé e morreram na fé. Eles obedeceram pela fé, eles viveram na fé e morreram na fé. A gente vai ver isso no capítulo 11. E na nova aliança, professor Gabriel, pai, seja bem-vindo. Na nova aliança, a gente sabe que existe um sangue, um único sangue que perdoa pecado. No antigo concerto, no antigo pacto, nenhum sangue perdoava pecado. Mas no novo pacto, na nova aliança, existe um sangue que perdoa pecado, que justifica o homem, e o sangue é de Jesus Cristo, o Nazareno. Então o autor aos Hebreus, ele está dizendo aqui, olha, aquele que vive deliberadamente em pecado, ou seja, aquele que não se aproxima de Deus, aquele que não guarda firme a confissão da esperança, aquele que não considera o seu próximo, o seu semelhante, aquele que deixa de congregar, esse assume uma prática de vida pecaminosa. E qual é? A apostasia. E aquele que comete apostasia, já não resta sacrifícios pelos seus pecados. Se só o sangue de Jesus é que purifica pecados, irmãos, o que resta para alguém que nega isso? Se só o sangue de Jesus Cristo, aleluia, perdoa pecados, uma pessoa que nega isso, uma pessoa que abandona a fé em Jesus Cristo, ela vai ser salva de que forma? Ela vai ser justificada diante de Deus de que forma? De que maneira? No antigo pacto, o sangue de animais e bodes que eram derramados não perdoava pecado. Então, até no antigo pacto, até na antiga aliança, se nós quisermos voltar, nós vamos continuar sem a remissão dos nossos pecados. Agora, se a gente chega ao pleno conhecimento da verdade, qual é a verdade? Que o sangue de Cristo perdoa pecado. Qual é a verdade? Que nós temos a intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus Cristo, que nos consagrou pelo novo e vivo caminho, que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Essa é a nova aliança, irmãos. Essa é a nova aliança. Aí se alguém chega ao entendimento de que esse é o único sacrifício, esse é o único sangue que perdoa pecado, nega isso, renuncia isso, abandona isso, o que resta para essa pessoa? O que resta? Você voltar aos antigos rudimentos. O autor fala isso nos capítulos anteriores que nós já vimos, nós já lemos. Quando as pessoas voltam para os antigos rudimentos, elas estão expondo o sacrifício de Jesus ao vitupério. Elas estão novamente crucificando Jesus, irmãos. O autor aos Hebreus, ele é fito em dizer que o sacrifício de Jesus foi o suficiente, que foi necessário uma única vez. Um único sacrifício, de uma vez por todas, agora e para sempre. Ele perdoa pecados através do seu sangue.
Aleluia. Então, se alguém rejeita isso, eu vou dizer o que resta. Versículo 27. Versículo 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Irmão Paulo, é mais ainda do que a morte. A gente vai ver, o autor ele diz aqui que na lei, no Antigo Pacto, aqueles que negavam a aliança pela testemunha, por 2 ou 3 testemunhas, eles eram mortos. Só que se a gente sabe que a nova aliança ela é superior à antiga aliança, se a nova aliança ela é maior do que a antiga aliança, e na antiga aliança aqueles que negavam o pacto já tinham uma recompensa e era a morte, imagine para aqueles que negam a eficácia do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário na nova aliança. Vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar, versículo... Eu não sei, mas eu acho que é todo. Versículo 27 está escrito assim: pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Irmãos, olha só. Como eu disse, a apostasia é aquele que conhece o evangelho, é aquele que conhece a verdade. Não é aquela pessoa que frequenta uma igreja que não prega o evangelho da verdade. E ela não entende. Ela não chegou ainda ao conhecimento da graça. Ela não chegou ainda ao conhecimento da verdade. Eu tô falando de alguém que conhece esse evangelho aqui que eu tô pregando. Eu tô falando de alguém que conhece o sacrifício, a eficácia do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e rejeita. Eu estou falando de alguém que acredita que o que Jesus Cristo fez não foi suficiente. Eu estou falando de alguém que chegou ao pleno conhecimento da verdade. Essa pessoa que chegou ao pleno conhecimento da verdade, essa pessoa que entende que Jesus morreu na cruz do Calvário, entregou a sua vida por amor de muitos e renunciam isso, a eficácia desse sacrifício, essas pessoas estão apostatando da fé. E há uma recompensa. Há uma recompensa para elas. Não se trata apenas de sair da igreja. Não se trata apenas de, eu não vou mais para tal igreja. Eu estou falando de alguém que rejeita. Que nós vamos lá. A recompensa para essas pessoas é uma certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Irmãos, olha que forte. Eu falei que esse texto é pesado. Esse texto é forte. Porque o autor aos Hebreus ele está dizendo que aqueles que peraí. Aqueles que negam o sacrifício de Jesus Cristo, que viram as costas, que calcaram os pés do Filho de Deus, que profanaram o sangue da aliança, aqueles que ultrajou o Espírito da graça, estes se tornam adversários de Deus. Irmãos, o próprio autor aqui no versículo 31, ele vai dizer, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Olha só, gente, para quem é que você vai pedir ajuda se você cair nas mãos do Deus vivo? Quem é que vai te socorrer se você cair nas mãos do Deus vivo?
O autor aos Hebreus está dizendo que estes que abandonam a fé, tendo tido o pleno conhecimento, eles vivem deliberadamente em pecado. E eles se tornam adversários de Deus. Eles se tornam inimigos de Deus. E o que espera o que os aguardam é uma expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Algumas pessoas têm medo disso. Irmãos, se o seu coração está firmado em Jesus Cristo, nós não temos que temer. Nós temos que nos aproximar de Deus, guardarmos firme a confissão da esperança, considerarmos uns aos outros e não deixar de congregar. Isso é o nosso estilo de vida. Mas essa expectação, horrível expectação de juízo, é para aqueles que negaram a eficácia do sacrifício de Jesus. É para aqueles que não aceitam que o sangue de Cristo é suficiente para perdoar pecados. Então, se você crê em Jesus Cristo e sua fé, sua esperança está depositada nele, se você tem se aproximado, se você não abandona a fé, se você não rejeita, se você guarda firme a confissão, fique tranquilo, irmão, esse juízo não é para você, não. Eu vou ler para vocês João, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 18. Está escrito assim: quem nele crê não é julgado. E o que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João, capítulo 3, versículo 18. Quem nele crê não é julgado. Olha só, percebe a diferença? Aqueles que o autor aos Hebreus cita são os apóstatas. São os que não creem. São os que calcaram os pés do Filho de Deus, são os que negaram a fé, são os que abandonaram a fé, são os que viraram as costas para a congregação. Aqueles receberão uma expectativa da ira de Deus. Agora, quem nele crê não é julgado. Está escrito, Jesus disse isso para Nicodemos. João capítulo 3, Marcos capítulo 16. Isso mesmo, irmão Daniel. O juízo é para todos os que não são filhos de Deus. Marcos 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então você percebe que essa horrível expectação de juízo é para aquele que não crê. Essa terrível expectação de juízo e fogo vingador é para consumir os adversários de Deus. Gente, não é para consumir os filhos de Deus.
não é para consumir aqueles que confessam com sua boca e creem no seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Romanos, essa é muito forte. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Ah, mas Aline, muita gente confessa. Sim, muita gente confessa. Aline, muita gente fala que crê em Jesus, mas não crê. Realmente. Muita gente diz que é cristão e não vive uma vida de cristão. Realmente. Só que o versículo ele tem continuação. Olha, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Quem está dizendo isso não sou eu, é a Bíblia. Olha só, versículo 11. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, gente, é o evangelho fácil. Para mim é o evangelho de Cristo. Paulo ele diz assim, qualquer um, pode ser um anjo que descer do céu, ou até mesmo eu, que vier pregar um evangelho diferente desse que eu estou pregando para vocês, seja considerado anátema. Vocês sabem o que é anátema? Maldito, maldição. Se alguém pregar um evangelho diferente do evangelho que Paulo pregava, seja considerado anátema. Quem escreveu Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares que Jesus... Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aí, irmãos, a gente rasga essa página da Bíblia e esquece que está escrito isso e pronto. Aliás, não é só essa página, não é um único versículo. Eu li aqui para vocês 3. João 3,18, Marcos 16. Agora eu li Romanos 10, 9. Eu vou ler mais. Vamos rasgar a Bíblia então. Peraí. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Está escrito. Se vocês tiverem a Bíblia e quiser acompanhar, está escrito. E quem me enviou e não entra em juízo. E não entra em juízo, irmãos. Não entra. Não entra em... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus pagou a conta. Jesus pagou a conta. Jesus, ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele tomou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Aí, alguns querem dizer que não valeu de nada, que não adiantou nada, que não serve para nada, que não é só crer. Paz, irmão Daniel. Onde eu parei? Gente, vamos lá.
essa horrível expectação de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários de Deus. Eu não sou adversário, eu sou filha. Tem algum filho aqui? Tem alguém que é filho aqui? Ou vocês são adversário? Quem é filho não é adversário. Adversário é uma coisa, filho é outra. Versículo 28. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Ô, gente. Oi, Raquel. Boa noite. Raquel, você já leu o contexto de Tiago? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Sabe por que os demônios creem? Porque os demônios foram expulsos de lá. Os demônios creem. Por quê? Porque onde eles estiveram lá. Sabe o que os demônios não creem? Os demônios não creem na obra de Jesus Cristo. E todo aquele que não crê na eficácia da obra de Jesus Cristo se iguala a eles. Crê em Deus, mas não foi suficiente. Crê em Deus, mas não é o bastante. Os demônios creem, mas não na obra de Jesus Cristo. Outra coisa, não foi por eles que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Jesus morreu na cruz do Calvário por pessoas, não por demônios. Jesus morreu na cruz do Calvário por homens como eu e você. Não foi por demônios. Os demônios creem que há um só Deus. Mas a Bíblia não diz que eles creem no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, aquele que não crê na eficácia do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário se iguala aos demônios. É inimigo da cruz de Jesus Cristo. Versículo 28 que nós lemos, ele está dizendo assim, olha, maravilhoso esse texto. O Espírito Santo testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Irmão Smart, Pai Senhor, seja bem-vindo. A fé em Cristo é suficiente para nos salvar. Ah, mas não é não, irmãos. O sacrifício de Cristo não foi suficiente para muitos, não. Vamos lá. Olha só, gente, por favor, vamos lá. Já expliquei, né? Agora vamos voltar. No antigo pacto, na antiga aliança, no antigo concerto, uma pessoa, ela morria pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se ela rejeitasse a lei de Moisés. Uma pessoa que rejeitasse a lei de Moisés no antigo pacto, ela morria sem misericórdia. Versículo 28. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Então, se na antiga aliança uma pessoa rejeitava a lei de Moisés, ela morria sem misericórdia. Imagine no novo pacto, na nova aliança, que é superior ao pacto antigo. Irmãos, eu estou falando para quem não crê. Eu estou falando para quem não crê na eficácia do sacrifício de Jesus Cristo. Se na antiga aliança a pena era morte, imagine na nova aliança que a pena é superior. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia. Mas na nova aliança, quem rejeita o sacrifício de Jesus Cristo pode ter certeza, versículo 29, de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou a esperança da graça. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui? Tô travando pra mim. Ele desenhou na parede do bagulho dele lá, mano. Da base dele, ele desenhou um cara que tava segurando a arma.
Aí eu falei, é muito. Vamos falar um pouquinho sobre esse versículo, irmãos? Tá lá paradão, eu fui devagar. Versículo 28 e 29. Como eu já disse, quem rejeitava a lei de Moisés, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, morria sem misericórdia. Se a nova aliança ela é superior à lei de Moisés, o que é um castigo pior do que a morte? Se a nova aliança ela é superior à antiga aliança, e na antiga aliança eles morriam sem misericórdia, o que é pior na nova aliança? Ou seja, se você rejeita a eficácia do sangue de Jesus Cristo, irmãos, eu nunca vi um texto tão claro na minha vida. Eu nunca vi um texto tão claro na minha vida. Se alguém rejeita, se uma pessoa rejeita a eficácia do sacrifício de Jesus Cristo, não há de receber uma recompensa maior ou pior do que aqueles que rejeitaram a lei de Moisés e morreram sem misericórdia? É o que ele diz no versículo 29, de quanto mais severo castigo. E o que pode ser pior, irmãos, do que a morte? Qual era a pena de morte que tinha no Antigo Pacto? Vamos usar um dos exemplos, apedrejamento. O que é pior, irmãos, do que você ser apedrejado até a morte? Alguém pode dizer assim, mas não existe nada pior do que morrer. A morte já é um castigo. A morte era um castigo no Antigo Pacto. Na Nova Aliança, há um castigo ainda mais severo. Eu vou ler para vocês um texto. Tá de alerta? Mateus capítulo 10. Paz do Senhor, Cícero. Mateus capítulo 10. Versículo 27. É o 28. Eu ia marcar só, eu ia ler só o 28, mas o contexto é muito maravilhoso. Vamos lá. Versículo 27 está escrito assim: o que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o nos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a tua alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. O preço do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Mas o povo judeu, quando não obedecia, morria. Isso sim, Carmen. Isso mesmo. Gente, o versículo 27, Jesus está dizendo aqui, olha. O que eu vos digo às escuras, dizei a plena luz. Digam mesmo, falem mesmo. Ainda que venha perseguição, ainda que venha calúnia, ainda que digam que você tá maluco, ainda que digam que você tá doido, ainda que digam um monte de coisa, pregue o que Jesus disse sim. O que ele disse às escuras, pregue, dizei-o em plena luz. E o que vos diz aos ouvidos, proclamai aos eirados. Aí no versículo 28 ele diz assim, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Não temam os que matam o corpo, mas não pode fazer nada contra a tua alma. Irmãos, um homem pode tirar a vida de outro homem, mas ele não tem poder nenhum contra a alma de alguém. Ele não tem poder nenhum para lançar a alma de alguém no inferno ou não. O poder de lançar a alma de alguém no inferno ou não está nas mãos de Deus.
e só de Deus. Aí no versículo 29 ele diz assim, ó, não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais vale vós que muitos pardais. Versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aí a gente percebe, a gente olha para o contexto da carta aos Hebreus, ele está falando sobre o quê? Apostasia. É o que Jesus já havia pregado. É o que Jesus já havia ministrado. Jesus já havia dito: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Boa noite, Francisco, seja bem-vindo. Olha só, versículo 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus. O que é calcar, irmãos? Calcar é pisar. Boa noite, Rosinha. Calcar é pisar. Aquele que pisou aos pés do Filho de Deus. Sabe o que é você pisar? Pisar aos pés do Filho de Deus. Olha só que interessante, no versículo 13, está escrito assim, ó, guardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos teus pés. Mas todo aquele que abandona a fé, todo aquele que tem o conhecimento da verdade e abandona a fé, ele calcou aos pés do Filho de Deus. É a mesma coisa que você está pisando em tudo aquilo que Jesus fez. Se a gente for lá ler em Mateus capítulo 5, primeira vez na live, seja bem-vindo. Que a paz do Senhor. Jailson, paz do Senhor, sejam bem-vindos. Mateus, poxa, eu tô em Marcos. Mateus, capítulo 5, versículo 13, está escrito assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Irmãos, o Jesus, no Sermão da Montanha, ele está dizendo que se o sal vier a ser insípido, perder o seu sabor, ele não presta para mais nada, a não ser para ser pisado. Você não pisa em alguma coisa que você não considera imprestável. Você vai pisar em alguma coisa que você considera que presta? Você pisa em alguma coisa que é de serventia para você? Você pisa em alguma coisa que tem valor para você? Você pisa em alguma coisa que presta ainda para você? Pois um apóstata é alguém que calcou, que pisou aos pés do Filho de Deus. Ou seja, eu não vou nem falar. E profanou. O que é profanar? Profanar é ofender, desrespeitar, desprezar. Está sem nome em cima? Em cima onde? De Jane? É de Jane?
Quem abandona a fé blasfema contra o Espírito Santo. E quem se afasta da igreja é outra coisa. Isso mesmo, Luiz. Isso. Perfeito comentário. Perfeito comentário. Quem abandona a fé blasfema contra o Espírito Santo. E quem se afasta da igreja é outra coisa. No contexto da época, o sal era utilizado para jogar nas escadarias e em momentos frios congelava. Graça e paz, Alex. O nome da Simone não está com o nome de moderador. Ixi, não tá mesmo não. Não fui eu. Vamos lá. Vamos continuar. Gente, já é meia-noite. Eu pensei que eu ia terminar no 21, no 31. Vou tentar. Vou correr. Ultrajou o espírito da graça. Ultrajar é desonrar. É insultar com arrogância, com violência. Irmãos, vocês têm noção de que um apóstata faz tudo isso? Você não separa, não tem como você separar. Uma pessoa que apostatou e apenas calcou aos pés do Filho de Deus, ou profanou, ou ultrajou, não, ele faz todas essas coisas, irmãos. Alguém que apostatou, ele faz todas essas coisas. Ele vive deliberadamente em pecado. Ele assume uma prática de vida, um estilo de vida que vai contrariar tudo aquilo que o autor aos Hebreus disse antes: aproximar do trono da graça, guardar firme a confissão, considerarmos uns aos outros, congregar-nos. O estilo de vida é totalmente contrário a isso tudo que ele exorta nos versículos anteriores. Do versículo 30, ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É muito sério. Eu falei que esse texto é muito pesado porque dificilmente a gente gosta, né, de ficar pensando esse tipo de coisa. O juízo, o lago de fogo. A gente procura pensar sempre nas coisas boas, né? Na parte boa, a gente gosta de pensar que não vai ter mais lágrima, não vai ter mais choro, não vai ter mais morte. O Jesus, ele vai iluminar a tudo e a todos. A gente gosta muito dessa parte. Mas a gente tem que lembrar, e é importante a gente lembrar, não que nós sejamos os apóstatas, creio eu que não, mas é importante a gente lembrar, porque está escrito, e se está escrito, é para ser lido, é para ser mencionado, é para ser falado. Aqueles que rejeitam a eficácia do sacrifício de Jesus Cristo, aqueles que abandonam a fé, aqueles que, ao invés de se aproximar de Deus, se afastam, aqueles que ao invés de guardar firme a confissão, deixa de guardar, aquele que ao invés de considerar uns aos outros, aquele que ao invés de congregar, ele se afasta de tudo isso, irmãos, ele se torna um apóstata e ele vai calcar aos pés do Filho de Deus, ele vai profanar o sangue da aliança e ele vai ultrajar o Espírito da graça. Como nós vimos, como nós lemos, está escrito no versículo 28, Dayana Mota, Pai Senhor, seja bem-vinda. No versículo 28, sem misericórdia. Os que rejeitavam a lei de Moisés morriam com depoimento de 2 ou 3 testemunhas. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Irmãos,
se na antiga aliança o castigo era a morte, na nova aliança ainda é mais severo. Na nova aliança, a morte ainda é pouco. Por quê? Porque uma certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Será que a gente conhece? Você conhece algum apóstata? Você conhece alguém que chegou ao pleno conhecimento da verdade e abandonou a fé? Irmãos, eu não estou falando de alguém que não conhece o Evangelho. Uma coisa é uma pessoa não conhecer o Evangelho. Uma coisa é a pessoa não entender ainda, sabe? E ir embora, sair. Outra coisa é a pessoa entender. É o que os fariseus fizeram. Eles viram os sinais, eles viram o que Jesus fazia, eles participaram dos sinais, mas eles simplesmente negaram. Agora, uma pessoa que frequenta uma denominação aonde não é pregado o verdadeiro evangelho e ela saiu de lá, hoje voltou aí fazer o que fazia antes, mas se ela realmente não conheceu o evangelho, ela não é uma apóstata. Ela não cometeu apostasia, porque ela não chegou ainda ao conhecimento. Agora, uma pessoa que conhece, que viveu, que pregou, que presenciou e abandonou, aí, irmãos, a Bíblia diz: quanto mais severo o castigo eles receberão. Que foi, Dayana? Glória a Deus. É importante que não serve como alerta. Mas, Aline, eu não sou apóstata. Você está dizendo que eu sou apóstata? Não estou dizendo que vocês são apóstatas. Nem eu, com fé em Deus, eu sou apóstata. Mas é importante nós lermos isso, nós meditarmos nisso. E é um texto que está aqui em Hebreus, como a gente está lendo Hebreus, eu não podia simplesmente pular, porque eu não acho que aqui tem apóstata. É importante. Como eu disse, está escrito, se está escrito é para ser lido, é para ser meditado, é para ser pregado. A religião que ensina erra, também é apóstata. Então, se eles também não conhecem, porque eu vou te falar, tem muitos pastores, tem muitas pessoas que estão pregando, mas eles também não conhecem. Não estou dizendo que eles... Deus não julgará o que eles estão fazendo, mas o que eu estou dizendo é que a apostasia é quando a pessoa chega ao pleno conhecimento da verdade. Não é uma pessoa que, eu aprendi com o meu pastor assim, então é assim. Isso não é, e a pessoa virou as costas, isso não é apostasia, gente. A apostasia é quando você conhece a verdade e você vira as costas, tá? A gente vê pregações aqui, tem uma moça que já falou sobre a igreja católica lá. Todo mundo sabe que eu não fico falando de religião aqui, eu não tô aqui para falar mal da religião ou da igreja, da fé de ninguém. Uma moça que falou lá que adorar a Deus em espírito e em verdade é só na igreja católica com a presença da Eucaristia, uma coisa assim. De repente, gente, essa moça, ela não conheceu a verdade, ela foi ensinada dessa forma. Uma coisa é ela conhecer a verdade e ensinar errado.
Outra coisa é ela aprender errado e passar para frente errado. Isso não é apostasia, gente. Isso é ignorância. As pessoas precisam entender. Sabe o que acontece? As pessoas pegam a Bíblia, juntam, faz uma salada, bate no liquidificador e sai por aí espalhando tudo. Não é assim. Não é assim. Apostasia é uma coisa, ignorância é outra coisa, falso mestre é outra coisa, falsos profetas é outra coisa. Apostasia, apostatar da fé, é você chegar ao pleno conhecimento da verdade e abandonar, rejeitar, negar a eficácia do sacrifício de cruz. Quando nós negamos, quando alguém nega a eficácia do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ela está calcando aos pés do Filho de Deus, está profanando o sangue da aliança, está ultrajando o Espírito da graça. Agora, se, por exemplo, essa moça conhece o evangelho verdadeiro, genuíno e prega, aí é diferente. Mas às vezes as pessoas estão pregando aquilo que elas aprenderam de outra pessoa. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Como eu disse, gente, se a gente... Tem muitos que falam isso, que só a igreja deles é a certa. É verdade. Só a igreja deles é a certa. A religião que eu tô é a certa. A igreja que eu congrego é a certa. Do jeito que eu falo é a certa. É por isso que eu não prego religião, gente. É por isso que eu não prego doutrina de igreja. É por isso que eu prego só a Bíblia. Aí, quem quiser acreditar ou não, fica a critério de cada um. A interpretação fica a critério de cada um. Eu prego o que está escrito. É difícil saber qual o evangélico verdadeiro. Ô irmão Roberto, a Bíblia diz que nós conhecemos uma árvore pelos seus frutos. Pelos seus frutos, nós conhecemos uma árvore. Verdade, tem gente que prega versículos sem contexto. Não é? Gente, eu não... Tem algumas religiões que eu não concordo. Vocês já me viram falar mal de alguma religião aqui? Vocês já me viram falar mal de alguma igreja aqui? Vocês já me viram falar mal de alguma denominação aqui? Sabe por que eu não faço isso? Porque eu falar mal de alguém, primeiro, não me torna melhor do que ninguém. Eu falar mal de uma denominação não faz da minha melhor do que as outras. Eu julgar alguém, eu me coloco no lugar de juiz. Segundo, aliás, já falei um monte, né? Mas outro detalhe... Quando eu perco meu tempo para falar mal de outras religiões, de outras igrejas, de outras denominações, da fé de outra pessoa, eu estou perdendo o meu tempo que eu poderia estar pregando o que está escrito. Então eu prefiro pregar o que está escrito, aí fica a critério de cada um. Eu não me torno melhor do que ninguém quando eu falo mal de outra religião. Eu não me torno melhor do que ninguém quando eu falo mal de outra igreja. As pessoas criaram as suas próprias teologias e muitas delas, as suas teologias são elas mesmas. Quando a gente vê como que eu posso dizer, um sermão, é muito eu e muito fulano, a gente sabe que Deus não está nesse lugar. Olha só, se eu falo muito de mim, cadê Deus? Se eu falo muito de outro, cadê Deus? Agora, se eu falo da palavra, o apóstolo perdeu a salvação, é isso que você acredita? Eu acredito que ele nunca foi salvo. Eu acredito que ele chegou a um conhecimento. Chegar a um conhecimento é diferente do que crer no seu coração verdadeiramente. Lá no texto de 2 Pedro, a segunda epístola de Pedro, não gosto que engane as pessoas por aí, são como manadas de... Então vai lá pregar para eles, vai lá. Sabe o que eu acho incrível? Que as pessoas falam mal de pastor, falam mal disso, falam mal daquilo. Vai lá falar para eles, gente.
Você conhece um pastor que está pregando um falso evangelho? Vai lá, você tem toda a autonomia de pegar a Bíblia e falar, pastor, na Bíblia tá assim, assim, assim. Não vem falar para mim não, irmão, por favor. Eu não tenho nada a ver com ele. Não vem falar para mim. Eu não vou resolver o problema de todo mundo. Se eu conheço alguém que está pregando o que não está na Bíblia, ou eu falo com essa pessoa, ou eu picalo, porque eu sair por aí falando dela, eu não me torno melhor do que ela. O texto de 2 Pedro, deixa eu ler aqui a carta de Pedro. Ai, tem uma formiga andando no meu braço. Ó, o Fábio perguntou dos apóstatas. Aqui em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22, está escrito assim: com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito. A porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. A gente vê que ele está falando, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou. Ele não está falando de ovelha. Ele não está falando de ovelha. Ele está falando de porca. Porca é uma coisa, ovelha é outra. A ovelha, ela é lavada, ela não gosta de se sujar, gente. A ovelha, quando ela é lavada, ela não gosta de se sujar. Ela não gosta de rolar na lama. Agora a porca, pega uma porca, dá um banho numa porca. Pega uma porca, dá um banho na porca, passa lá um cheirinho, um perfuminho, pra ver aonde é que a porca vai parar. Rapaz, é duro isso aí. É duro, né? Tá escrito, ó. O cão voltou ao seu próprio vômito. Voltou da onde? Ele foi para algum lugar. Voltou. É porque tirou de lá. Tirou o cão do vômito. Tirou a porca da lama. Mas o que aconteceu? Ela voltou. Para mim, são os apóstolos. Se eles estavam salvos, para mim, era um cão que voltou, uma porca que voltou. Sua dor de cabeça passou? Passou. Eu vou tomar esse remédio tempo então, tá? Aí qualquer coisa... É forte demais. É verdade, minha irmã. As coisas de Deus é tão suave. O ser humano que complica tudo. Não é, irmão Roberto? Forte, né, Heron? É por isso que eu digo, gente. As pessoas, elas podem até conhecer, ouvir, conhecer. Agora, crer no seu coração, como está lá em Romanos, capítulo 9, capítulo 10, versículo 9, é outra coisa. Confessar com a boca é uma coisa. Agora, confessar com a boca e crer no coração é outra, totalmente diferente. Tem muitas pessoas que confessam com a boca, mas não creem. Também não gosto dessa expressão de perder a salvação. Pronto, gente. Amém? Por hoje é isso. Um dos ensinos bíblicos é a perseverança dos santos. É obedecer, é outra. Jesus deve ver isso de muitas interpretações. É verdade. Salvação não se perde. Você vai querer? É porque a salvação... Tem outro, não tem? Mas tá bem grande, eu acho. Não. Então eu não vou cortar a casca ainda não. Ou corta, deixa eu cortadinho já, né? Ah, não. Amém. Amém, gente. Amanhã a gente continua. Esse texto de Hebreus 10 é top. É muito top. Tá muito calor. Que foi, Simone?
Que foi, dona Simone? Alguém quer vir orar para encerrar? Boa noite, Márcio. Boa noite, Kennedy. Jaju. Meia-noite 25. Aí seria fácil achar a verdade. Ô, gente, eu não tenho dificuldade em achar a verdade, não. Eu tenho dúvida? Tenho. Eu sei de tudo? Não. Eu eu sei tudo na Bíblia, qualquer assunto que você perguntar pra mim, eu sei? Não. Mas eu conheço a verdade. Porque a verdade é uma só. Alguém quer vir orar para encerrar? Ninguém? Vem, Simone, orar. Dona Simone. Ué? Você não vai comer? Vou comer aquele? Você cortou os dois? Não, cortei um só. Ninguém vai orar, eu oro. Edivan dormiu. Fábio dormiu. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, por esse texto, meu Pai, temível e tão maravilhoso, Senhor. Eu te agradeço por inspirar estes homens a escreverem, meu Pai, a Bíblia. Eu te agradeço, Senhor Deus, porque ela chegou às nossas mãos, ao nosso alcance. Eu te agradeço, Espírito Santo de Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, nos ajuda, Senhor, segurando as nossas mãos. Se não for o Senhor, meu Pai, nós não vamos conseguir. Nós somos, meu Deus, totalmente dependentes de Ti, Senhor. Precisamos da Tua graça, da Tua infinita misericórdia, meu Pai. Meu Pai, me guarda, Senhor Deus, do dia que eu pensar que tudo isso depende de mim, que depende da minha força, que depende do que eu faço, que depende das minhas ações. Pai, tudo que eu tenho que fazer, meu Pai, eu preciso da Tua direção, eu preciso do Teu Espírito, eu preciso do Senhor segurando nas minhas mãos, Senhor. Se não for o Senhor, meu Pai, eu sou só mais uma. Eu quero tão somente, meu Pai, ouvir a Tua voz, continuar, meu Pai, servindo, meu Pai, com alegria e com amor, meu Pai. Que o Senhor venha perdoar as minhas falhas, os meus pecados, as minhas muitas fraquezas, meu Pai. Que eu possa cada dia, meu Deus, me tornar uma pessoa melhor. Senhor, que o Senhor venha abençoar os meus irmãos que aqui estão, os que já passaram por aqui, os que já foram descansar, meu Pai. Que cada um deles, meu Deus, seja abençoado, seja visitado, que o Senhor venha fazer morada no coração de cada um, que o Senhor, meu Pai, venha preencher cada vazio, Senhor Deus, se é que há vazio no coração de alguém, se é que alguém, meu Pai, está ansioso, depressivo, que o Senhor nessa noite, meu Pai, venha restaurar a alegria no coração de cada um, meu Pai. Que o Senhor visite aqueles que estão doentes, se for da Tua vontade, que o Senhor possa estar curando, que o Senhor possa estar tocando alto a cabeça quanto dos pés. Pai, obrigada pela iluminação do Teu Espírito, Senhor. Eu sei, meu Deus, que os homens colocam tantas igrejas, denominações, tantas interpretações, mas a Tua verdade é uma só. E a verdade é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Eu não tenho dúvida disso, meu Pai.
Eu creio, meu Pai, com toda a minha força, que Jesus é a única verdade, que Jesus é o único caminho, que Jesus é a vida. Obrigada, Jesus Cristo, pelo teu sacrifício. Obrigada por se tornar maldito no meu lugar. Obrigada por tomar sobre si os meus pecados, as minhas dores, as minhas enfermidades, as minhas iniquidades. Obrigada, Jesus, por tomar o cálice da ira de Deus no meu lugar. Obrigada, Jesus Cristo, porque eu não suportaria nem a metade do que o Senhor suportou. Obrigada por nos justificar diante de Deus. Obrigada por nos guardar, pois o Senhor diz na tua palavra que aquele que vai até o Senhor, você não vai perder, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Segura nas nossas mãos. Guia cada passo, as nossas ações, as nossas atitudes. Que nós possamos a cada dia nos aproximar de Ti, Senhor. Guardarmos a nossa fé. Guardarmos a confissão da esperança. Até o dia em que o Senhor Jesus voltar para buscar um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Amém. Obrigada, Jeremias. Eu ia falar alguma coisa, esqueci. Ore por minha mãe. Amém, Ju. Amém. Gente, amanhã é sexta? Lembrei de um negócio. Até amanhã, então. Eu vi o seu canal no YouTube hoje. Uma boa noite a todos. Fiquem na paz, Senhor Jesus Cristo. Só existe 2 igrejas. É verdade, Irão. Existe a igreja física e a igreja espiritual. Até amanhã. Penso nas milhares de pessoas que enchem as igrejas sem ter noção. Então vai lá ajudar elas. Ué? O que adianta a gente pensar e ficar jogando palavras ao vento? Não serve de nada. Quem pensa nas pessoas faz a diferença. Quem pensa nas pessoas ajuda. Quem pensa nas pessoas estende a mão. Pensar e jogar palavras ao vento não muda a vida de ninguém. Até hoje, mudou a vida de quem? Não muda a vida de ninguém. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus permitir.